A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, jovens. Boa noite. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. É muito bom nós adorarmos esse nosso Deus, esse nosso Pai, esse nosso Salvador. E você é muito bem-vindo nessa noite. Nós somos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, a dinâmica, como a Júlia falou muito bem, ela é muito pertinente ao que nós vamos aprender juntos aqui nessa noite. Qual é o melhor caminho segundo Jesus? E a pergunta ela é muito óbvia, né? É claro que o melhor caminho segundo Jesus é o próprio Jesus. E ele mesmo, lá em João 14,6, ele falou: eu sou. O próprio Senhor Jesus disse isso. E é muito importante nós aprendermos que quando o Senhor Jesus ele falou eu sou, ele não falou de qualquer maneira, ele falou como Deus. Eu sou. E diz a Bíblia que teve um momento no Getsemane, quando ali os soldados chegam para levar Jesus, para prendê-lo. Quando Jesus ele faz essa afirmação, eu sou, a glória foi tamanha naquele lugar que os soldados eles caíram, porque o próprio Deus falava em Cristo Jesus naquele momento. Irmãos, este tema, ele, quando nós olhamos assim, ele é tão lógico, mas ele é tão ignorado, ele é tão, às vezes levado de qualquer jeito. E quando digo levado de qualquer jeito, ignorado, é numa linguagem universal, independente de religião. E tem um ditado popular que eu creio que vocês já ouviram, e talvez por algum motivo já até falaram: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma marca registrada do ecumenismo. O ecumenismo ele prega exatamente isso, né? Que todos os caminhos, independente de quais quer que sejam, eles levam a Deus. Mas nós vamos aprender à luz da palavra de Deus, e aqui nós já temos o primeiro versículo que pode contrastar com isso que nós acabamos de dizer, que é Provérbios 14:12, quando diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, parecem caminhos de vida, mas no final é caminho de morte. Então nós já começamos a aprender aqui, já desde já, que nem todos os caminhos levam a Deus. Numa perspectiva que Paulo, ele falou lá em 2 Coríntios, ali por volta do capítulo 10, quando ele diz que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, nós podemos concordar com esse termo: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos nos levarão a Deus como justo juiz, como Cristo sendo o nosso justo juiz. Então nós podemos concordar com esses termos. Olha, todos os caminhos nos levarão um dia a Deus. E aí são caminhos que podem ser caminhos de morte eterna e caminhos de vida eterna. Por misericórdia e graça é o nosso caso. Nós estamos no caminho de Cristo, onde Ele é o caminho. E esse caminho, sim, ele é um caminho que nos leva para uma vida eterna com Ele. Irmãos, a definição de caminho, olha só, coisa interessante. É uma faixa de terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares. Ou seja, é um ponto de comunicação, é um ponto de encontro, é um ponto que vai te levar a um objetivo final. Essa é a definição da palavra caminho. E como nós já falamos aqui sobre esse dito popular que todos os caminhos levam a Deus, nós temos que pensar muito friamente nessa colocação. Porque, irmãos, os caminhos, e são vários, eles nos apresentam muitas propostas, muitas propostas. E sempre com uma conotação de que o nosso bem-estar, que nós devemos estar bem, que nós devemos estar satisfeitos com tudo. E isso, para muitos, é um sinônimo que esse caminho é um bom caminho, que leva a Deus. E as seitas que existiam no passado pregavam muito isso,
que o que vale a pena é você sentir prazer, o que vale a pena é você sentir uma alegria momentânea. Afinal de contas, você tem que se satisfazer. E aí mora um grande perigo. E é por essa razão que quando Salomão escreve ali o Provérbios 14, ali, verso 12, ele fala, olha, há caminhos, melhor dizendo, que ele parece, a princípio, que é um caminho de vida, que é um caminho bacana, que é um caminho bom, mas o final dele, nem sempre traduz um bom caminho. Se nós formos aqui puxar pela nossa memória, nós vamos nos lembrar de algumas pessoas que nós vimos num determinado caminho, e aí vamos falar no caminho de Cristo, e de repente decidiu traçar outros caminhos, decidiu seguir por outros caminhos, e atualmente, ou até num passado não tão distante, talvez essa pessoa que tomou essa escolha, ela não está num bom caminho, ela não está, aliás, ela não chegou no objetivo que nós pretendemos chegar. Muitos até já se foram, muitos até já perderam a sua vida, porque preferiram seguir caminhos que achavam que eram caminhos de vida, mas era caminho de morte. E aqui, irmãos, nós vamos pensar um pouco sobre esse caminho de morte espiritual. Não é nem um caminho de morte carnalmente falando, mas uma morte espiritual, que muitos dizem que essa morte espiritual, mesmo você estando fisicamente vivo, ela é pior do que se você tivesse morrido fisicamente falando. A morte espiritual, que é uma morte que deixa você anestesiado. Quando o ser humano ele está espiritualmente, a palavra destruído é uma palavra muito forte, né? Mas quando ele está ali combalido por estar espiritualmente fraco ou espiritualmente morto, ele se torna uma pessoa insensível, ele se torna uma pessoa inflexível, intolerante, uma pessoa que ela não passa mais a entender princípios básicos de quem é Cristo, tudo porque espiritualmente ela não está saudável. Nós aprendemos aqui com a oração que a Júlia fez aqui nessa noite, pedindo que o Espírito Santo ele venha nos vivificar e compreender tudo isso que nós aprendemos aqui, seja no domingo, seja na quinta, seja nas devocionais que ouvimos. Quando lemos a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem faz nos compreender isso. Então, se nós estamos espiritualmente doentes, vamos dizer assim, para não falar a palavra destruído, que é muito forte, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso entendimento, ele não é capaz, sozinho, por si só, de compreender as verdades de Cristo. E é por essa razão, irmãos, que nós temos que sim orar para que o Espírito Santo de Deus esclareça a nossa mente todos os dias acerca de quem é ou de qual é o melhor caminho segundo Jesus, como nós aprenderemos aqui. E nós vamos aprender aqui, ali no livro de Hebreus, peço que você abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, nós vamos aprender aqui no versículo 11, uma primeira lição. Nós já citamos aqui João 14,6, é um versículo muito conhecido por nós, e às vezes passa tão batido por nós. João 14,6, que diz, o próprio Cristo dizendo ali para os discípulos, naquele momento ali do partir do pão: olha gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém consegue chegar ao Pai senão por mim. Em Hebreus, aí nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 9, a gente aprende a primeira lição, por que Jesus é o melhor caminho. Está no versículo 11, diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, nós aprendemos
que Jesus é o melhor caminho, por quê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, que é Cristo, Ele tem uma atividade principal na nossa vida. De quê? De nos levar até a Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas. Este é o papel do sacerdote. O sacerdote, na época da lei, ele tinha essa função. Uma vez por ano, ele entrava ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, levava a Deus os sacrifícios de animais, diga-se de passagem, derramamento de sangue, para oferecer a Deus aquilo como expiação pelos pecados ali de todo aquele povo, de toda aquela geração que viveu ali na época da lei. Então nós aprendemos que, por que Jesus ele é o melhor caminho? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E olha só que coisa bacana, irmãos. Ele é o nosso sumo sacerdote com uma ênfase aqui que nós não podemos deixar de esquecer. Hoje não precisa mais de sacrifício de animais. Hoje não se precisa mais queimar o animal no altar como esse, ou derramar o seu sangue no altar como esse, para que os nossos pecados sejam perdoados. Por quê? O caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, já fez isso por nós. Como sumo sacerdote, Ele foi ao Calvário, que ali foi um altar, e ali Ele se sacrificou, através da misericórdia do Senhor, para nos redimir, para nos reconciliar. E nós aprendemos uma segunda lição aqui, porque Jesus é o melhor caminho. Porque Ele é mediador. Ele faz uma mediação entre a raça humana e Deus. Essa mediação, por que ela é necessária? Porque o pecado, ele corrompeu a raça humana. Quando ele entrou por meio de Adão e Eva no mundo, ele acabou criando ali uma cisão entre o ser humano e Deus, entre criatura e criador. E essa cisão, ela fez com que o ser humano perdesse o vínculo. Nós aprendemos desde cedo na escola bíblica dominical que naquele momento em que Adão e Eva estavam ali no paraíso, sem desobedecer a Deus, Deus falava diretamente com eles. Não existia divisão, não existia ali uma cisão entre eles. Tudo por quê? Porque estava tudo bem, estava tudo legal. O pecado não tinha denegrido a imagem e semelhança de Deus, que era Adão e Eva naquele momento. E quando o pecado ele entra através do primeiro casal, essa cisão faz com que o homem fique distante de Deus. E aí entra o papel de Cristo, desde a eternidade. Desde a eternidade, meus irmãos, que Cristo, Ele já era o plano de salvação para a humanidade. E vejamos o versículo 15, desse mesmo capítulo 9, o que diz: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Foi o que acabamos de falar. O primeiro pacto, ali, a lei, o homem, ele pecou, houve a separação. Aí Cristo vem trazendo a graça, trazendo a sua misericórdia infinita, e Ele se transforma no mediador entre Deus e o homem através do seu sacrifício. De novo, hoje nós não precisamos sacrificar animais, nós não precisamos derramar sangue de animais, porque o sangue puro carmesim de Cristo, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, nos restaurou e nos uniu novamente a Deus. Hoje nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor sem a presença de uma pessoa para levar essa oração até a Deus, que era o papel do sumo sacerdote, aliás, do sacerdote. E aí o sumo sacerdote, que é Cristo, quando ele vai à cruz, ele nos dá esse direito, ele nos dá essa responsabilidade. E olha que bacana, é uma responsabilidade nossa orarmos diante de Deus, e Ele é o nosso mediador, o mediador de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É a graça que veio por meio de Cristo, e é por meio da fé.
E é por essa razão, irmãos, que um dia um dia nós sentimos a necessidade de aceitarmos o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Erguemos a nossa mão ou confessamos com o nosso coração: eu preciso de um Salvador, eu preciso aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Tudo isso se deu exatamente no momento em que a graça, que é um favor que eu e você não merecemos, ela nos alcançou. E essa maravilhosa graça, ela é o próprio Cristo, irmãos. Ele é o próprio caminho, é a própria verdade e a própria vida se manifestando dia após dia, para que toda a humanidade seja salva. E esse mediador que é Cristo, ele nos dá, irmãos, todos os dias a oportunidade de nós estarmos aos pés dele, colocando diante dele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos sufoca, tudo aquilo que nos perturba. Sabe por quê? Porque ele quer nos ouvir para que ele possa levar até Deus. E se nós não falarmos, e se nós não orarmos, e se nós não clamarmos aos pés dele, como que ele vai levar esses pedidos? Como que ele vai ser mediador na nossa vida se a gente não faz a nossa parte, não demos o nosso primeiro passo, não agimos para que ele leve as nossas orações até a Deus? E alguém pode dizer assim: mas irmão Márcio, o Espírito Santo ele não nos assiste com gemidos inexprimíveis, o gemido da nossa alma? Sim, mas o Senhor, ele quer uma atitude nossa. Cristo, ele quer ouvir a nossa voz. Ele não quer simplesmente mediar algo sem ver em nós também uma postura de atitude. E essa postura, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Que postura é essa? Irmãos, é conversar com Deus. O Senhor, ele deseja tanto um relacionamento conosco. Ele quer ouvir tanto a nossa voz. Ele quer ser tão amigo nosso, que ele deseja ouvir a nossa voz. Quando nós fazemos uma amizade, quando nós temos um relacionamento, e aí com um amigo, com um colega, do jeito que vocês quiserem, esse relacionamento, a primeira coisa que tem que haver é um diálogo, é uma comunicação. E Cristo, ele quer ser o nosso amigo, mas muitas vezes nós não queremos essa comunicação. Muitas vezes nós ficamos esperando somente que ele fale conosco. Mas e nós falando com ele? Não seria também uma coisa muito bacana? Não seria uma mão de duas vias que seria muito interessante para nós? E é por isso que ele é mediador. Essa mediação, ela só pode ser feita também dependendo de nós, porque que ele é mediador nós sabemos. Agora, que ele é intercessor também nós sabemos. Mas nós precisamos também reconhecer que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida também nesse sentido, de termos uma atitude, sabe, de querermos mais esse caminho, de querermos mais essa vida, de querermos mais esse relacionamento com ele. E nós aprendemos uma terceira lição aqui no livro de Hebreus, que ele é um sacrifício vivo para quem espera pela salvação. É interessante isso. Quem deseja ser salvo, quem deseja essa salvação que está em Cristo, precisa ter essa atitude, porque ele é o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício vicário por nossos pecados, pela remissão dos nossos pecados. E vejamos o que diz o versículo 28 desse mesmo capítulo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aqui fala do grande dia da volta de Cristo, quando nós, melhor dizendo, estaremos diante dele, Cristo como o justo juiz, como o Salvador, porém como o justo juiz. E a própria palavra de Deus, ela nos afirma aqui, já dizendo que ele
Ele já fez uma única vez esse sacrifício vivo. E é por isso que o Senhor, Ele espera de nós obediência e não sacrifício, porque o sacrifício Ele já fez. E eu queria aqui abrir um parênteses para dizer que a gente ouve muito por aí, né? Você tem que sacrificar, você tem que fazer o seu sacrifício. Irmãos, o sacrifício é a nossa obediência. Não adianta nós pensarmos que esse sacrifício ele significa que nós iremos abdicar de alguma coisa financeira, até de alguma coisa material, para que nós angariemos bênção. Isso é uma roubada. Isso é uma roubada. O sacrifício vivo que Cristo fez no Calvário invalida todas essas coisas aí que muitos andam ensinando por aí. Ah, você tem que sacrificar. Não, nós não temos que sacrificar nada. Nós temos que renunciar à nossa velha natureza para nós servirmos a Cristo. E renunciar à velha natureza é exatamente dizer não para o nosso eu. Dizer não para aquilo que nós achamos, né? Achamos que é o correto. E não querer achar, irmãos, que sacrificar, no sentido de sacrificar algo, de repente, financeiramente falando, irá trazer uma retribuição de bênçãos para nós. Irmãos, muito cuidado quando nós estivermos ouvindo coisas do tipo, porque eu tenho aprendido que o único interessado em descaracterizar o sacrifício de Cristo, que nós acabamos de ler aqui, que foi só um, é o inimigo das nossas almas. Nós temos que tomar muito cuidado com esse você precisa sacrificar. E isso remete muito ao que foi dito aqui na mensagem de domingo: determinismo, triunfalismo, coisas do tipo. Nós não temos nenhuma autoridade, nós não temos nenhum direito de determinar nada em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada. Nós não temos esse direito. Nós não podemos ser deterministas, porque aquele que determina, ele está se colocando na posição do maioral. Eu determino. Não é assim. O eu sou, que nós aprendemos aqui pelo Senhor Jesus, ele está acima de potestades, principados, reinos, todas as coisas. E a Bíblia diz que diante do seu nome todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como Senhor. Então, seria muita ignorância da nossa parte nós acharmos que o nosso determinismo é capaz de obrigar o Senhor Jesus a ser servos nossos, ao invés de nós sermos servos dele. Nós somos servos, não o Senhor é servo nosso. E muitos têm ensinado por aí que através do determinismo nós podemos conseguir coisas, podemos conquistar coisas. E tem uma notícia não muito boa para os deterministas. O Senhor, ele nos confere aquilo que é para a nossa edificação, não para a nossa realização, mas é para a nossa edificação, que são coisas distintas: realização e edificação. E aí, partindo para um pensamento muito lógico daquilo que foi lido aqui em Mateus 6,33, buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro o caminho, a verdade e a vida, que segundo Jesus é a receita principal, a receita mor para se chegar ao céu. E quando nós lemos Mateus 6,33, automaticamente nos faz pensar exatamente sobre essa questão aí do determinismo e da corrida desenfreada para ser bem sucedido. Olha, busque o caminho, a verdade e a vida. As demais coisas, o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, vai acrescentar às nossas vidas. E não adianta, irmãos, nós ficarmos ansiosos por isso. Não adianta. Quanto mais ansiosos ficamos pelos bens, pelas coisas,
nós vamos perdendo tempo de estar mais próximo de Deus. É uma grande lição para nós, para todos nós aqui essa noite. Quanto mais ansiosos ficarmos pelas coisas terrenas, cada vez mais um passo atrás nós vamos dando em direção a Deus. E aí vai muito com a dinâmica que fez aqui. O caminho, né? Você erra o caminho, você fica por ali, vai acolá, busca um atalho aqui, acolá, você nunca chega ao seu objetivo. Por quê? Porque você buscou os atalhos. E os atalhos simbolizam muito bem tudo isso que nós temos ouvido, temos visto, alguns ensinamentos que teimam em querer mostrar que o caminho que é Jesus é um caminho que Ele vai te proporcionar só conquistas materiais. As conquistas materiais, elas virão, irmãos. Elas virão como consequência do nosso caminhar com Cristo. Ou não. Ou não. Como também aprendemos aqui no domingo passado. Ser bem sucedido não é sinal que você está batuta na presença de Deus. Isso não é sinônimo de obediência. Vamos fazer aqui um exercício, aqui sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento, mas tem muita gente aí que cantam músicas de palavras torpes, sabe, de palavrões, que são bem sucedidos. Estão caminhando na contramão de Cristo, estão caminhando por um caminho que não é o caminho de Cristo, e são bem sucedidos. Então sempre nós temos que fazer essa comparação. Não é os bens, não é as riquezas que vai determinar o nosso grau de espiritualidade com Cristo. Vamos para um quarto ponto. Ele é único e suficiente Salvador. É único, irmãos. É o nosso único mediador. Ele é o nosso único intercessor. Ele é o único sumo sacerdote. E não há outro nome pelo qual a humanidade deva ser salva, senão o nome de Jesus. Abram comigo em Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12, para nós conferirmos as palavras de Pedro, naquele famoso discurso, onde muitas almas se renderam a Cristo, através ali daquelas palavras, através daquela mensagem que o apóstolo Pedro ele faz diante daquele povo. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Não há nenhum nome, não há outro caminho, não há outra vida, não há, irmãos, senão Jesus. E é por essa razão que aquela colocação que nós fizemos aqui no começo, todos os caminhos levam a Deus, ela começa a perder cada vez mais a sua confiabilidade. Realmente, de fato, nem todos os caminhos levam a Deus. E nós sabemos, irmãos, que, como falamos sobre o ecumenismo, que é a união aí de várias religiões, ela prega muito isso. Ela quer, de alguma forma, colocar que a união das religiões, que o amor, que a paz, né, que a paz tão desejada internamente, que tudo isso tem um propósito final. Deus, de fato, tem, como nós aprendemos aqui. O propósito final desse pensamento ecumênico é de nós estarmos diante de Deus no tribunal de Cristo, e ali para recebermos sentenças. Quando nós estamos diante de um tribunal, nós estamos ali para receber uma sentença. E esta sentença que o tribunal de Cristo tem a nos apresentar é exatamente o que nós fizemos com o caminho, com a verdade e a vida que é Cristo. E é por essa razão
nós temos que ficar muito alerta com a questão do ecumenismo. Nós estudamos sobre o ecumenismo há anos atrás, na classe dos jovens. Eu lembro que estava o irmão Marcos, a irmã Sandra, estava eu como professor, acho que o Valdemir deve se recordar desse estudo. E eu lembro que muitas dúvidas surgiram, né? Muitas dúvidas, fizeram bastante perguntas sobre o ecumenismo. E eu lembro que teve uma analogia que fizemos para melhor ilustrar, que foi o seguinte: nós falamos isso para a classe, né? Imagine a seguinte cena: o pastor Isaías aqui celebrando um culto de louvor e adoração a Deus, aqui uma pessoa fazendo um ritual, aqui do outro lado outra pessoa fazendo um ritual, no mesmo lugar, no mesmo altar. Imagine isso. Vocês conseguem imaginar isso? Irmãos, com certeza Cristo não está sendo adorado. Por quê? Nós acabamos de ler, se em nenhum outro há salvação, se somente em Cristo há salvação, como que nós vamos prestar um culto para outro, se não a Cristo? Como nós iremos adorar a outro, se não a Cristo? Se Ele é o único nome pelo qual a humanidade pode ser salva. Então não bate, não tem como. E para o nosso encerramento, irmãos, melhor dizendo, para o encerramento desta mensagem, Jesus, Ele é a porta. João 10, 9, vamos lá conferir. Ele é a porta. Ele é a porta. Eu sou a porta. Isso o Senhor Jesus falando. Se alguém entra por mim, se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Não existe outra porta. Existem outras portas, mas a porta é Jesus, a porta da salvação. E essa salvação, irmãos, é a salvação que a humanidade busca todos os dias. Todos os dias. O vazio que o ser humano ele sente é exatamente a falta de encontrar essa porta, que é Jesus. Só que o ser humano ele tem as suas escolhas. Ele faz as suas escolhas e junto com elas vem o pacote das consequências. Mas o vazio que tanto o ser humano ele tenta preencher com muitas coisas, inúmeras coisas, tem uma resposta apenas: é a falta dessa porta, que é Jesus. Ele procura essa porta para abrir e para encontrar pastagem, mas por uma série de motivos, e a principal dela é que o príncipe deste século, o Deus desse século, o Deus deste mundo, que é o inimigo das nossas almas, ele tem cegado o entendimento dos homens para que não se revele o Evangelho, as boas novas da salvação. E eu gostaria de finalizar repetindo as palavras do Senhor Jesus que está lá em Mateus capítulo 7, verso 13, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É como foi dito aqui, o caminho, muitas vezes é fácil de você, dentro do próprio caminho, você se perder, você tomar rumos diferentes. E infelizmente, todas as vezes que você erra um caminho, é porque você opta por um caminho mais largo, por um caminho mais espaçoso, que aparentemente, aspas, parece ser o caminho que vai te levar mais rápido ao sucesso. E aqui, não querendo falar de sucesso terreno, não é isso, mas de sucesso no todo, paz interior, sabe, você ser uma pessoa próspera, você estar de bem em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes você e eu também posso querer optar pelo caminho dos atalhos, pelo caminho espaçoso. E a palavra de Deus, ela diz que esse caminho espaçoso, ele tem amplo acesso
Só que muitos estão se perdendo por escolher este caminho. Então a palavra de Deus, ela nos orienta nessa noite a nós porfiarmos, ou seja, entrarmos pela porta estreita. Irmão, isso não é papo de crente, não é papo, de regras, não é papo de proibir tudo, de ser radical. A obra do convencimento, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. Não é o pastor Isaías, não é os pastores no geral. A obra do convencimento do que nós temos que abandonar, do que nós temos que nos converter para seguir o caminho, a verdade e a vida que é Cristo, é o Espírito Santo quem faz. Então nessa noite, nós vamos, neste momento, fazer uma oração de agradecimento por essa palavra. E também eu gostaria que você, se por acaso você se sentiu em algum momento da sua vida, até durante a semana ou até hoje, perdido dentro de um caminho, sem norte, sem rumo, fez até uma pergunta assim: poxa, qual caminho que eu estou, né? Eu estou aonde? Eu vou para onde? Eu quero chegar, mas eu não sei onde eu estou. Eu não sei em que momento da minha vida eu errei o caminho. Nós vamos orar ao Espírito Santo de Deus neste momento, para que Ele nos redirecione de novo. Assim como nós recalculamos, né, o nosso GPS, quando nós vamos para algum lugar, ele recalcula, né, a nossa rota, para ver qual é a rota mais próxima, qual é a alternativa melhor para nós chegarmos ao objetivo final. Assim o Espírito Santo faz com a nossa vida, quando nós permitimos. Ele recalcula a nossa rota. E, irmãos, pode crer uma coisa: Ele mostra que rota seguir, Ele mostra que caminho traçar. E a nossa oração tem que ser uma, irmão, nesse sentido: Senhor, mostra-me a melhor rota, mostra-me o melhor caminho para mim te servir, para que eu venha encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Amém? Vamos orar neste momento? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Você, como eu costumo sempre dizer, você não precisa manifestar-se para que eu veja ou para que os irmãos vejam. Você precisa se manifestar para Cristo. Você precisa fazer um concerto com Cristo. Eu preciso fazer um concerto com Cristo. Nós aprendemos aqui que o nosso Cristo, Ele é o sumo sacerdote, que Ele é mediador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o sacrifício vivo que nos trouxe salvação. Então nós temos o livre acesso para falar com Ele neste momento. E se de repente você está se sentindo fora do caminho, se você está se sentindo que algumas coisas te desviaram do caminho que é Cristo, peça para Ele te reconduzir nessa noite. Peça para Ele recalcular a sua rota. Peça para o Espírito Santo te ajudar a voltar para o caminho. O caminho é Cristo, não há outro caminho. Vamos orar neste momento. Pai das luzes, Deus de misericórdia, Pai de todas as consolações, Deus dos deuses, o grande eu sou, Deus de Israel, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso sumo pastor, o pastor das nossas almas, o nosso único e suficiente Salvador, mediador e redentor entre Deus e o homem, nós suplicamos, meu Pai, nessa noite, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nós permanecermos nos Teus caminhos. Se por algum motivo, meu Pai, nós erramos o caminho, se por algum motivo nós fomos confundidos na caminhada, nós te pedimos que o Senhor venha nos reconduzir novamente ao caminho, que és Tu, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que todas as coisas, meu Deus, que tentaram, meu Pai, nos desvirtuar do caminho, sejam, meu Pai, corrigidas nessa noite.
E às vezes, meu Pai, são coisas que aos nossos olhos parecem tão banais, são tão insignificantes, mas que sabemos, meu Pai, que no final não é um caminho de vida, não é um caminho de vida, mas pode se tornar um caminho de morte. E nós não queremos, meu Pai, de forma alguma, morrermos espiritualmente. Nós queremos ser, meu Pai, avivados espiritualmente em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Neste momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, Tu conheces a nossa oração, Tu conheces as nossas palavras antes de nós pronunciarmos. Tu já conheces e Tu sabes o que iremos falar. Então contempla neste momento o nosso ser e faça-nos de alguma forma ter a nossa rota novamente, Pai, recalculada, para que o nosso objetivo final seja uma vida eterna ao lado de Cristo. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoai as nossas falhas e corrija-nos, exorta-nos, para que nós possamos crescer como servos diante de Ti, para que nós possamos, meu Pai, amadurecer como servos diante de Ti. Abençoe a Unijovem. Abençoe, meu Deus, cada jovem, cada adolescente, cada um, meu Pai, que está, meu Pai, inserido, meu Pai, neste departamento. Que todos, meu Pai, sem exceção, sintam todos os dias fome e sede de conhecer a Ti. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores de exaltação ao Teu poderoso nome, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela dinâmica, meu Pai, que nos ajudou a compreender um pouco acerca dessa palavra. E insista conosco, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, não desista de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e que esta palavra ela encontre abrigo no seu e no meu coração. Amém? Deus abençoe.